A Ilha Perdida. Capítulo 2. Na ilha. Foi com verdadeira emoção que os dois meninos puseram pé em terra. Estavam, afinal, na célebre ilha. Tudo fora tão fácil, pensou Eduardo, e Henrique era tão bom remador, não deviam arrepender-se da mentira pregada aos padrinhos. Que dia divertido e alegre iriam passar ali. Apressadamente, tratou de auxiliar Henrique. A primeira coisa que fez ao tirar as cordas foi cair dentro da água e molhar-se todo. Ficou todo enlameado, mas começou a rir, dizendo que tiraria a roupa logo mais e o sol a secaria em 2 minutos. Com alguma dificuldade, puxaram a canoa o mais perto possível da terra e amarraram-na a uma árvore próxima, com a corda que Joaquim lhes havia emprestado. Eduardo lembrou-se: "Vamos amarrar bem forte, Henrique. Se a corda arrebentar, estamos perdidos, porque a canoa vai por água abaixo." Dando 2 nós, Henrique respondeu: "Você tem cada ideia. A corda não é tão velha assim. Resiste perfeitamente. Veja." Examinaram para ver se a canoa estava bem segura. Tiraram o almoço e a garrafa de água e puseram tudo em terra firme. Depois começaram a olhar à volta e a caminhar, explorando o terreno. Havia arbustos e moitas que eles foram cortando com a faca que haviam trazido. As árvores mais altas, já avistadas de longe, ficavam no interior da ilha. Abriram caminho por entre as moitas e foram andando. Levavam o almoço e a garrafa de água, mas não pensavam em comer. Tão entusiasmados se sentiam. Quando o padrinho soubesse, havia de admirar a coragem deles. E Kiko e Oscar ficariam com tanta inveja. Foram andando e chegaram a uma clareira, no meio da mata. Eduardo propôs: "Vamos descansar aqui? Minha roupa está tão molhada que gruda no corpo." Resolveram, então, tirar as calças e estendê-las. O sol que passava por entre os galhos era suficiente para secá-las. Assim fizeram. Estenderam as calças e os paletós, depois as camisas, depois os sapatos e as meias. Enquanto esperavam que as roupas secassem, abriram o pacote do almoço e comeram a linguiça com pão e os ovos cozidos. Tomaram água. Henrique resolveu subir na árvore mais alta para ver o que se avistava lá de cima, mas desistiu a meio do tronco e desceu dizendo que preferia esperar a roupa secar. Não podia subir só de cuecas, porque os galhos machucavam. Esperaram cerca de meia hora. Depois, vestiram as roupas ainda úmidas e continuaram a exploração. Subiram nas árvores, cortaram cipós, descobriram frutas que nunca haviam visto antes. De vez em quando, Henrique perguntava: "Será mesmo habitada esta ilha? Vamos ver se encontramos algum sinal de gente." "Qual o quê?" respondia Eduardo. "Quem há de morar aqui neste mato? Só bichos." E trincava uma fruta entre os dentes para ver que gosto tinha. Henrique avisava: "Não coma qualquer fruta, pode ser venenosa." Por mais que observassem, não encontraram sinal de habitação. Depois de caminhar durante algumas horas, viram serelepes pulando nos galhos mais altos. Os bichinhos olhavam para os 2 meninos com olhos muito vivos, davam grandes pulos e desapareciam entre a folhagem. Eduardo e Henrique acharam graça e começaram a assobiar para chamar a atenção dos serelepes. Às vezes, ouviam o ruflar de asas sobre suas cabeças. Deviam ser pássaros que, assustados com a presença dos dois, deixavam seus ninhos e voavam. Mais adiante, encontraram uma frutinha vermelha e redonda. Começaram a tirá-las para cima a fim de atrair os serelepes. De vez em quando, gritavam para ver o que acontecia. Não acontecia nada.
Parece que os bichos ficavam com medo ao ouvir os gritos e o silêncio então era profundo. Nada se movia entre as folhas. Eduardo carregava a garrafa com água e os restos do almoço. Encontraram uma nascente e a água era tão pura que tornaram a encher a garrafa. Quando cansaram de andar, Henrique propôs: "Vamos voltar ao lugar onde deixamos a canoa? Acho que já é hora de voltarmos para casa." "É pena ter de voltar", respondeu Eduardo. "Está tão bonito o nosso passeio, por mim ficaria mais tempo." Henrique tornou a falar: "Pode ficar tarde demais, Eduardo. Estamos longe do lugar onde desembarcamos. Andamos mais de 1 hora sem parar. Então vamos voltar." Cada um tomou um gole de água e depois iniciaram a caminhada de regresso. Mas quem diz de encontrar o caminho? Eduardo dizia que era à direita. Henrique afirmava que era à esquerda. Ficaram assim discutindo durante uns instantes. Depois resolveram caminhar para a direita. Andaram uma meia hora e não acharam o caminho por onde haviam passado. Henrique disse: "Eu não disse que era por aqui? É para a esquerda que devemos seguir. Vamos voltar outra vez." Eduardo espantou-se. "Nem sei mais onde fica a direita e a esquerda. Onde é a esquerda?" "É por aqui", Eduardo disse. "Eu me lembro que cortei uns galhos desta árvore com o meu canivete. Vamos ver." A árvore parecia a mesma, mas não havia nem sinal de cortes de canivete. Henrique falou: "Você sonhou, nós não passamos por aqui. Foi por outro lugar." "Passamos", disse Eduardo. "Juro que passamos. Foi aqui que paramos para ver os serelepes pela primeira vez." "Que absurdo", disse Henrique. "Tenho certeza que não foi aqui. Aqui há frutinhas vermelhas e naquele primeiro lugar onde paramos não havia." "Você está enganadíssimo. Onde estão os cortes de canivete que você fez?" Eduardo passou a mão pela testa. "É o que não estou entendendo. Parece que foi aqui, mas não os vejo." Começaram a ficar inquietos. Pararam um pouco à escuta. Apenas ouviam o ruído surdo do rio que corria em redor da ilha. Resolveram então andar à esquerda. Entre cipós e galhos de espinhos, foram abrindo caminho dentro da mataria. O rio parecia cada vez mais perto, mas nunca chegavam até ele. Eduardo disse de repente: "Vamos parar para escutar. Pelo barulho do rio, saberemos onde estamos." Ficaram imóveis uns instantes e ouviram o ruído do rio correndo sem parar. Depois, ouviram galhos que estavam perto deles. Eduardo segurou o braço de Henrique e disse: "O que será? Você não ouviu o barulho de galhos quebrados?" "Não é nada", disse Henrique. "É o vento." Continuaram a andar. Quanto mais se aproximavam do rio, mais o rio parecia fugir. Henrique, até então calmo, começou a inquietar-se. Olhou para cima para calcular as horas. Viu as copas das árvores, o céu muito azul e nada de sol. Levou um susto. O sol já desaparecera? Então era tarde, devia ser quase noite. Voltou-se para Eduardo, a voz um pouco aflita. "Impossível que seja muito tarde, mas parece que o sol já está sumindo." Eduardo perguntou: "Pois você não tem relógio? Veja que horas são." Então Henrique contou que o relógio parara nas 8 horas e ele não havia percebido. Com certeza fora por causa da água que entrara no maquinismo. Não quisera contar antes para não alarmar o irmão. Eduardo assustou-se. "Então vamos tratar de voltar. Pode ser quase noite. Você devia ter me contado isso antes. Temos de descobrir esse caminho de qualquer jeito." Mas não encontravam o caminho. Se andavam para a frente, entravam cada vez mais na mata. Se andavam para a direita ou para a esquerda,
a mesma coisa. De que lado estaria a canoa? Começaram a ficar aflitos, mas um não dizia nada ao outro. Andavam para diante e para trás, sem acertar o caminho. De repente perceberam que não era ilusão. A noite vinha caindo rapidamente. E o que seria deles, sozinhos naquela ilha? E que pensariam padrinho e madrinha, não os vendo voltar da fazenda vizinha? Henrique murmurou: que situação a nossa! Vamos ter calma e procurar com calma. Eduardo não respondeu. E começou a andar para a frente como se tivesse certeza de haver encontrado o caminho certo. Henrique seguiu, um pouco desanimado. Estavam cansados e suados, enxugavam os rostos com os lenços, tomavam um gole d'água e continuavam a andar. Os espinhos de alguns galhos batiam nos rostos de ambos, mas eles não se importavam. Tão preocupados em encontrar a canoa, não pensavam noutra coisa. Quando ouviam os ruídos estranhos na mata, paravam um pouco, assustados. Um segurava no braço do outro e ficavam esperando. Não era nada. De repente, Henrique sussurrou: estou tão cansado, quase não aguento mais. Pararam então por alguns minutos e encostaram-se ao tronco de uma árvore grossa que havia ali perto. Henrique passou o lenço outra vez nas faces e no pescoço e pediu: dá um pouco de água. Eduardo virou a garrafa para baixo. Estava vazia, sem uma gota sequer. Henrique suspirou e quis fazer-se forte. Não faz mal. Quando encontrarmos o rio, bebo bastante água. Olharam outra vez para cima, procurando o sol. Havia desaparecido. A claridade estava sumindo entre a folhagem. Breve seria noite cerrada. Que fazer? Ficaram escutando durante alguns minutos para ver se percebiam o ruído do rio. Era cada vez mais forte. Mas de que lado estaria? O rio parecia roncar, um ronco forte que não tivera antes. Eduardo perguntou, com voz trêmula: será que vamos dormir nesta mata? Henrique fingiu-se muito animado. Se tivermos que dormir, dormiremos, Oresta. E padrinho e madrinha? Ficaram quietos uns instantes. Depois, Henrique disse: eles vão mandar um camarada à fazenda vizinha e quando souberem que não estivemos lá, ficarão tão aflitos. Nem fale, Henrique. Já estou tão arrependido. Se soubesse. Eu também. Mas que podemos fazer? Temos que encontrar a canoa, nem que seja para andar a noite inteira. Eduardo teve uma ideia. Espere aqui. Vou subir nesta árvore e lá de cima verei onde estamos. É mesmo? Como é que não lembramos disso antes? Eduardo tirou o paletó e os sapatos e abraçou o tronco da árvore. Subiu até chegar aos primeiros galhos e parou quase sem fôlego. Henrique perguntou, todo esperançado: vê alguma coisa, Eduardo? Nada ainda. Espere, vou subir mais alto. E desapareceu entre os galhos compridos, empurrando a folhagem para um lado e outro. Olhou lá de cima, avistou o rio a uma certa distância. Suas águas pareciam negras sem a luz do sol brilhante sobre elas. Ouviu a voz de Henrique lá embaixo. Está vendo alguma coisa, Eduardo? Estamos longe do rio? De que lado ele fica? Veja bem. Sim, estou vendo o rio. Henrique tornou a perguntar, disfarçando a aflição. De que lado ele está? Veja bem. Eduardo respondeu. Está em todos os lados. À direita vejo o rio, à esquerda também vejo. Não entendo. Henrique pediu. Veja bem, Eduardo, não avista a canoa? Não, nada de canoa. Então desça. Eduardo desceu mais animado, calçou os sapatos e vestiu o paletó. Falou. Eu acho que a gente indo por este lado, chega lá no instante. Então vamos. Fim do capítulo 2.